Bom, hoje a gente vai falar sobre o pgadmin para você estar utilizando e gerenciando seu banco de dados através de uma interface, né? Nesse caso, o banco de dados do Postgre. E aí, nesse caso, em um dos vídeos eu mostrei como fazer o deploy de algumas aplicações que utilizam o Postgre como banco de dados, né? Para poder estar funcionando. E aí vem a dúvida, você viu lá como eu fiz a instalação, o deploy, né, do Postgre? E em uma aplicação do Chat.ut a gente fez a criação do banco lá manualmente, do NTN. E em alguns casos você vai precisar, né, de uma interface, até para facilitar mesmo, porque geralmente tem algumas pessoas que não lidam bem com o terminal e é normal, tá? Se tem interface, por que não utilizar? Então nesse caso a gente vai ver como fazer o deploy, o que a gente vai precisar para fazer esse deploy, que nesse caso aqui é o DNS, que a gente vai precisar apontar o nosso domínio para abrir na URL, né, o pgadmin, e também olhar a documentação. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então para isso eu já estou com a documentação aqui. Aqui, como você pode ver, é bem simples a documentação. Dá para entender muito bem, diferente de outras que é um pouco mais complicada, conforme a gente já viu. Então aqui ele fala, ó, qual imagem que a gente precisa. Você pode definir se é a última, se é uma versão específica, nesse caso a 7.4 e assim por diante. Depois a gente tem aqui uns padrões, né, que ele vai mostrar, que já vai subir, e também algumas variáveis de ambiente para você estar utilizando. Então, muito importante, qualquer aplicação em Docker, seja ela qual for, sempre verifique se tem variáveis de ambiente. E nesse caso aqui, ó, eu vou utilizar essas duas, e-mail e password, tá? Que são as variáveis para você estar logando assim que acessa lá o painel para depois você acessar o banco. Então tem outras variáveis que nesse caso, se você precisar, você pode colocar tranquilamente. Tá tudo aqui para você ver. Vou passar rapidamente pelos volumes, tá? Então toda aplicação vai ter imagem, variável de ambiente e volumes. Dependendo da aplicação, você vai precisar mapear esses volumes. E nesse caso aqui do pgadmin, tem essa pasta, né, que ele fala para a gente mapear, que são os arquivos mais importantes, como sessões, né, informações de sessões, de arquivo de usuário, configurações e assim por diante. Então nesse caso é bom a gente mapear esse caminho aqui. Tem outros aqui que você pode ver para que serve também. Então nesse caso a gente só vai utilizar um mesmo, tá? E aqui abaixo, você vê como essa documentação é interessante, ele já mostra para você alguns exemplos para você estar rodando com o Docker aqui por linha de comando. Então nesse caso, importante também saber que ele sempre vai rodar aqui na porta 80. O container do pgadmin é na porta 80. E ele mostra o mapeamento do navegador para a porta do container. Tá, você entendeu, né, como é que funciona. Mas não adianta nada só ficar vendo isso aqui. E como é que funciona o arquivo final? Como é que a gente consegue montar? Então, com base nessas informações, eu venho aqui, eu tenho exatamente o arquivo pronto. Se você perceber, pessoal, o Docker, quando você aprende, é um padrão. O que vai mudar são as variáveis dele, tá? Então, esse arquivo sempre vai ser assim. Pode ter mais coisa, pode ter menos coisas. E nesse caso, o que muda aqui, ó, no caso é a versão, né, que sempre vai ser 3.8 ou maior, dependendo do tempo que você estiver vendo esse vídeo. Os serviços, nesse caso, o nome do serviço, que só tem um, eu coloquei pgadmin. E dentro desse serviço, qual imagem que eu vou pegar do meu container? Então a gente viu que é exatamente essa. E eu estou pegando a laytest, tá? A última imagem que tem, a versão mais recente, para ficar melhor aí para você. Em seguida, a gente tem as variáveis de ambiente, o environment, que eu estou pegando o e-mail, coloquei esse meu e-mail e também uma senha que você deve colocar a sua senha. De preferência, coloque uma senha forte, porque isso aqui vai estar disponível aí na internet, a pessoa vai conseguir acessar. E aí, se souber uma senha, né, se a sua senha for fraca, já sabe o que pode acontecer. Então, coloque uma senha interessante. E também a parte de volumes. Então, perceba que no volumes, eu estou utilizando o próprio Docker. Ou seja, estou criando o nome pg admin underline data, que é o nome para o Docker tratar esse meu volume, tá? E ele vai mapear, vai pegar todos os arquivos que a gente viu que são importantes dentro de var, lib, pgadmin, dentro do meu container. Então, por mais que meu container ele reinicie, eu não perco os dados porque eu estou mapeando. Eu estou tirando ele antes mesmo de o container morrer, certo? E aqui agora, como a gente está trabalhando com Docker Swarm,
a gente tem a parte deploy, que é muito importante você colocar. Se você não colocar, vai dar problema, vai dar pau aí no seu Docker, por mais que você tenha aí muito recurso, porque ele vai começar a utilizar além da conta. Então defina o limite. Aqui sempre vai ser o modo dele. Replicated, a réplica vai ser uma só, nesse caso. O placement é muito importante. Vou começar a tocar nessa parte aqui, porque se você tiver mais de um node, né, mais de uma máquina, pode dar problema se você não tiver isso aqui. Porque quando seu container reiniciar, pode ser que essa aplicação esteja no work 1, no manage 1 ou no work 2 e aí vai cair. Então quando você coloca, olha, você vai rodar só no manage, independente do manage, você só vai rodar no manage, ou você vai rodar só naquele work específico, coloque aqui, para quando reiniciar não dê esse tipo de problema. Geralmente não vai dar problema quando é uma máquina só, mas quando é mais de uma, dá esse problema quando o container reinicia e você vai lá ver, não tem mais, né, aquela aplicação naquela máquina específica. Isso acontece com o Traefik, tá? Então, até stack eu deixei isso aqui pronto para não dar esse problema para você. Para o Traefik só rodar no manage. Depois temos recursos, muito importante, limitação de CPU e memória. Coloquei aqui 40% de CPU e 256 de memória para iniciar. Dependendo do consumo, você verifica e coloca aí de acordo com o que você precisa, tá? Para iniciar tá bom. Eu percebi que ele utiliza mais CPU, então nesse caso fica de olho aí. E aqui na parte do Labels, como se trata de uma aplicação que vai estar na porta 80, então eu não quero acessar isso aqui com o meu IP e a porta ali 80, né? Não quero. Eu quero definir um subdomínio de preferência e aí quando eu acessar esse domínio ele carrega esse serviço, que é o pgadmin. Então eu faço isso aqui com labels, né, no caso, utilizando o Traefik. O Traefik, para quem não sabe, é o proxy reverse que eu faço através dessas etiquetas, desses labels. Eu já tenho um vídeo como fazer isso, o link está na descrição e um card acima. E aqui para só exemplificar para você que está chegando agora e talvez copie isso aqui e só cole, não vai funcionar. Você tem que ter o Traefik habilitado. Então aqui eu falo para ele que eu habilito. Além de ter o container, né, eu estou falando que eu quero ele habilitado. E aqui eu trabalho com SSL. Então nesse caso, eu tenho aqui a primeira linha que vai definir o domínio. Então aqui você vai colocar o seu pgadmin.seudomínio.com.br, o que você preferir. Depois ele vai criar aqui um Traefik, que é um serviço, fazendo o load balance. E nesse caso aqui, qual é a porta? A porta 80, como a gente viu, que o serviço escuta, tá? Depois eu tenho outra rota aqui, que vai jogar para o serviço, que é o nome do meu serviço aqui dentro desse arquivo que eu coloquei pgadmin, que a gente viu lá em cima, tá? Então estou jogando para ele. Depois eu aplico o certificado. Depois eu falo que a porta segura, no caso é a 443 para o certificado. E o TLS como true. E aqui no meio, você pode ver que como boa prática, os nomes das rotas e serviços eu coloquei o mesmo nome, ó. Tá tudo o mesmo nome. Para ficar uma boa prática e depois você não ter problema, né, de alterar o nome aqui e não funcionar e ficar perdido. Então, utilize o mesmo nome que você utiliza do serviço aqui, certo? Então, isso aqui é para acessar com o nosso domínio. Depois disso aqui, a gente tem as redes. As redes é muito importante. Para quem está acompanhando aqui, é muito importante você saber que a gente tem dois tipos de rede para você que está acompanhando. A rede do Traefik, para a gente poder fazer, né, habilitar ali o certificado, informar o domínio, colocar as informações, e a App Network. Qual seria essa App Network? Onde se encontra o PostgRE. Então esse container ele precisa enxergar o PostgRE que está nessa rede, então tem que colocar ele na mesma rede, senão não vai funcionar mesmo. Se eu deixar lá o PostgRE separado e colocar aqui só na rede Traefik Public, ele não vai achar na hora que você for conectar. Ele vai subir o container, mas não vai achar. Então a mesma rede que eu subi o PostgRE, eu estou colocando também, além do Traefik, na App Network. Se você não sabe como subir o PostgRE, link na descrição que eu fiz um vídeo mostrando como subir o Redis e o PostgRE, certo? E depois aqui é só para a gente falar, ó, as redes que eu estou utilizando, é a Traefik, external como true, e a app também, external como true. Para simplificar novamente, é para não concatenar o nome com o nome do meu arquivo, tá? Ele vai ficar exatamente esse nome que eu dei, App Network e o Traefik Public. A mesma coisa para o volume.
Se eu estou utilizando o volume lá em cima, eu tenho que falar embaixo, né? Ou em cima, tanto faz, eu faço dessa forma. Então aqui eu estou falando, ó, estou utilizando o pgadmin. O external dele vai ser como true. Então ele vai pegar esse mesmo nome aqui e definir para a gente, não vai concatenar com o nome do nosso arquivo. Feito isso aqui, tá pronto. A demora aqui é só para te explicar. Bem simples, bem fácil. Antes mesmo de a gente subir essa aplicação, eu vou acessar aqui o Cloudflare. Aqui eu já estava testando, então tem um pgadmin aqui, mas eu vou adicionar um novo. Eu vou colocar aqui pg só. Então vai ficar pg meudomínio.com.br e eu tenho que colocar o IP. Qual é a IP da minha máquina? Essa aqui, ó. É o IP lá da DigitalHost, ou da Hosting, ou da onde você criou. A princípio, não vou deixar essa nuvem habilitada. Eu vou deixar desabilitado, mas você, depois que subir, pode verificar e vir aqui depois habilitar. Se tiver tudo ok, pode deixar habilitada, porque algumas aplicações pode ser que dê problema, principalmente com o WordPress, tá? Quando você habilita aqui a nuvem por causa de uma configuração que tem aqui no Cloudflare. Então, nesse caso, eu deixo desabilitado por garantia. Depois habilita só para ver se está funcionando. Então aqui eu vou clicar em salvar. Então primeiro você aponta, fala qual é o domínio que você vai estar utilizando, né? Apontando já para a sua máquina, deixando isso pronto. Agora eu venho aqui, vou copiar o meu arquivo, até vou já trocar aqui, ó. Vai ficar só pg.aprendanaweb.com.br. Eu venho aqui, Ctrl C. Eu vou vir aqui, ó, stack, adicionar novo. Eu vou colocar aqui pgadmin. Até vou colocar aqui um 4, né? Que essa versão aqui é o 4. Aqui abaixo eu vou colar. Eu vou verificar se está tudo ok. Aqui está tudo ok. E basicamente, se tudo der certo, a gente vai clicar em deploy. E vamos ver se vai subir. Ele mostrou que subiu. Se eu clicar aqui, abrir aqui, ele disse que está rodando, né? Então até vou atualizar aqui para a gente ver se realmente está rodando. Pronto. Atualizei aqui. Se eu vier aqui, ó, em volumes, você vai ver que o pgadmin se mantém, que é aquele nome mesmo que a gente deixou lá como sinal como true. E aqui eu posso clicar em browse e ver os arquivos que ele tem, né, dentro do pgadmin 4, que são responsáveis, que a gente viu que é importante, que são as seções, o storage, enfim, tudo que é necessário. Agora se eu voltar aqui na stack, pgadmin 4, tá aqui rodando o nosso container. E vamos ver agora se realmente vai abrir. Eu vou colocar aqui um pg.aprenda na web.com.br. Vamos ver se vai abrir. Esperar aqui carregar. E se tudo der certo, pessoal, olha só a mágica. Vai abrir aqui o pgadmin. Bacana, né? Legal. Então aqui você só vai colocar o endereço de e-mail que você definiu no arquivo de configuração, na variável de ambiente, e a senha. Algo importante aqui antes de iniciar, você viu que eu reiniciei o meu serviço. Isso aconteceu porque eu já estava testando com esse mesmo nome pgadmin. Então, por acaso, se você colocar o mesmo nome, subir o container e não funcionar aqui, o Trafic, não é problema do Trafic, é porque você tem que vir e atualizar o serviço, que às vezes ele está no cache, pegou ali a imagem com as configurações que você já tinha antes. Então fica essa dica, já deixa aquele like que eu estou passando dica que é essencial e pode salvar aí sua vida, de você ficar aí horas e horas tentando descobrir. Então só reiniciei aqui, você viu que já funcionou, porque eu estava testando antes. Então aqui, ó, em editor, eu vou pegar a senha até é fácil, né, Postgre. Vou só pegar meu e-mail, eu vou vir aqui, eu vou colar o e-mail, vou colocar Postgre. Deixei em inglês mesmo, tá? Você pode colocar em português. Olha só que bacana, tá aí a interface do Postgre funcionando corretamente. Entretanto, será que realmente está funcionando? Eu vou vir aqui, ó, em server. Eu vou registrar aqui um novo servidor. Eu vou chamar aqui de Docker. Pode ser qualquer nome. Em conexão, eu vou colocar o hostname do meu Postgre. E qual seria esse hostname? Você vai pensar, pô, vou colocar localhost. Nesse caso não, porque você tem que ir lá, que nem eu já expliquei em outros vídeos. O nome do seu serviço seria o hostname. Ele consegue encontrar e identificar aquele container, já tem o IP, já tem tudo correto.
dentro da rede do Docker, é claro, né? Então a gente vem aqui, ó, em stack, Postgre. O nome que eu dei aqui, ó, foi Postgre. Eu posso copiar. Se fosse um nome aqui qualquer, eu pegaria esse nome qualquer. Então o Postgre é o meu hostname. Se eu vier aqui, colocar isso aqui, tá tudo certo. O que eu preciso colocar é o usuário. Nesse caso, como foi uma aplicação nova, você pode ver que não tem domínio, né? Eu só fiz aqui para mostrar como subir o pgadmin. Então nem está dentro de firewall nem nada, só subi aqui e apliquei o SSL. Então nesse caso não tem um outro banco para acessar. Eu vou acessar o Postgre mesmo. O username vai ser Postgre. E a senha é a senha do seu Postgre que você definiu quando subiu. Novamente tem vídeo aí para você ver. Vou colar aqui. E agora vamos ver se vai salvar, né? Se vai salvar não, se vai funcionar. Olha só, funcionou então. Tá aqui o nosso Docker, nosso banco de dados Postgre com toda a informação. Eu confesso que eu não entendo muito do Postgre, sempre utilizei mais o MySQL, mas isso não impede a gente estudar um pouco e ver como é que funciona. Então, eu não sou expert, nem no MySQL também, mas eu sempre mais utilizei o MySQL do que o Postgre. Estou utilizando agora por causa de aplicações que precisam dele, precisa dele no caso, e é interessante a gente saber um pouco sobre o Postgre, de como fazer pelo menos o básico, que é o importante. Bom, para você que ficou até agora, a gente vai fazer uma parte bônus, nesse caso para acessar o Postgre. Você está vendo que eu estou acessando com o meu domínio, né, meu subdomínio, o que já seria suficiente para mim. Mas digamos que você queira incrementar algumas coisas a mais. Olha só, aqui abaixo ele mostra, até estou fazendo isso para você aprender de fato, quero que você aprenda. Então aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, eu quero meu Postgre, ele seja acessado pelo meu subdomínio, porém eu quero colocar um barra pgadmin4 ou qualquer outro nome, até para não deixar no meu domínio principal, né? Que é o que está acontecendo aqui com a gente agora. Então eu vou sair aqui, fazer o logout, né? Por enquanto ele está sendo acessado pelo meu domínio, né? Meu subdomínio que a gente colocou. Mas eu não quero isso. Aqui ele mostra duas coisas simples que você deve fazer para fazer exatamente como eu te falei. Pessoal, tá um barulho aí, eu espero que não atrapalhe vocês, tá? Às vezes é desconcertante, mas vamos continuar aqui. Então ele pede para você colocar, acrescentar na variável de ambiente, a gente vai fazer isso. Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou colocar, só que eu tenho que vir, né, aqui no caso do pgadmin, e aí eu edito acrescentando mais uma. Nesse meu caso, estou colocando a variável, dois pontos e o valor. Tem outra forma também de fazer isso com Docker, tá? As duas vão funcionar da mesma forma. Então aqui eu vou copiar, eu tenho que colocar o barra pgadmin4 ou o que você preferir. Eu vou deixar só pgadmin, só para você ver que vai funcionar da mesma forma. Fazendo isso, eu já fiz o primeiro passo, que é acrescentar algo a mais. Agora eu preciso vir aqui, ó, no meu Traefik e também definir algo a mais. Eu vou colocar um E, e aí eu tenho uma cola aqui para ficar mais fácil, até para o vídeo não ficar tão longo, né, e você ficar vendo o código, que eu vou colar isso aqui, ó. Então, eu estou falando o quê? Eu estou falando, olha, eu vou acessar desse meu subdomínio e quando for, né, esse path prefixo aqui, quando existir esse prefixo barra pgadmin4 na minha URL, você carrega o pgadmin. Basicamente é isso. Só que esse pg4 aqui, ele tem a ver com o que a gente colocou lá em cima. Pera aí, só deixa eu fazer assim para você ver melhor. Então aqui, ó, o que a gente colocou aqui tem que ser exatamente o que está aqui embaixo, tá? Como aqui está 4, tem que deixar o pgadmin ou qualquer outra coisa que você preferir. Eu estou fazendo isso mais para você aprender, tá? Então o vídeo está ficando um pouco longo, mas vamos que vamos. Então agora que eu fiz isso aqui, é o que ele pede na documentação, então você pode analisar aqui, tá? Eu venho aqui, faço o quê? Vou dar um update, eu marco essa opção aqui para limpar os containers mortos. Eu não preciso puxar a imagem novamente e vou dar um update para ver. Olha só, ele está subindo, está preparando um novo container. Então está rodando o meu antigo, está preparando o novo. Se eu atualizar aqui, vamos ver se ele já foi.
Ó, ele já foi, o outro já deu shutdown. E aí se eu voltar aqui e acessar do meu domínio principal, olha só, ele vai dar erro, tá? Então toda vez que você vê esse erro aqui é porque não tá certa a configuração ou tem alguma regra que não tá deixando acessar. Então nesse caso aqui, para mim acessar, o que eu defini? /pgadmin. Se eu der um enter, olha só a mágica. Então dessa forma, em vez de acessar o meu domínio, né, o meu subdomínio ou domínio, tanto faz, eu estou adicionando um prefixo onde eu coloquei pgadmin quando for acessado na URL. E aí você pode fazer, ó, você pode definir o que você quiser. Eu coloquei pgadmin, mas você pode colocar admin ou postgre, você que sabe, fica a seu critério. Não esquecendo de mudar aqui, né, de colocar no caso essa variável de ambiente e também mudar a regra do seu traffic, colocando aqui, olha, você vai abrir nesse e também tem que acessar a /pgadmin. E o restante continua da mesma forma, tá? Então aqui continua tudo da mesma forma. E dessa forma a gente viu aí como fazer algumas variações, como subir a stack do Postgre não, do pgadmin, utilizando a documentação que está bem simples, bem fácil de entender. Eu espero realmente que você tenha entendido, mas que principalmente que você tenha extraído desse conteúdo um aprendizado, né, de como utilizar o Docker, não somente utilizando o código pronto, só baixando, mas entendendo aqui como é que funciona, de fato, as opções, até para você mudar depois, modificar da forma que você preferir. Então, assim que você baixar esse código, altere aqui as informações, ele não vem preenchido, tá? E vai testando e vai vendo cada uma para que funciona. Se ficar difícil, volta o vídeo, olha novamente. Se não entendeu o que eu fiz no Traffic, vê meu vídeo do Traffic, analisa com calma e vê aí como está funcionando. Deixa aquele like também para ajudar o canal, se inscreve para você que não é inscrito, me ajuda a chegar aí nos 1000 inscritos e faz o seguinte, né? Se você gostou realmente, se de alguma forma eu te ajudei, deixa um comentário aí e me fala o que você achou, se você conseguiu aplicar, né, e subir o pgadmin, se você entendeu como é que faz. É muito importante esse feedback, até para saber se eu continuo trazendo vídeo desse tipo, né, para fazer você realmente pensar e ver aqui como é que funcionam as coisas e não só copiar código. Então vou ficando por aqui e já já a gente se vê em outro vídeo.